Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, Deus abençoe você. Esse é o episódio número 14 do nosso Catequizandis Rudibus. E aí eu vou tentar fazer o resumo do episódio passado, mas vou usar outras palavras que aí a gente já aproveita e vê as coisas de uma outra perspectiva. O nosso objetivo agora é falar sobre revelação. Então, Deus contando quem Ele é. Então, Deus conta quem Ele é e a gente conhece Deus. Essa é a finalidade do homem, conhecer, amar e servir a Deus. Existem dois meios de conhecer a Deus. Eles são diferentes. Existe um meio natural e um meio sobrenatural. Então, a gente já viu nos outros episódios que através do mundo, das coisas criadas, de nós mesmos, desse desejo que se manifesta em todas as culturas, em todos os tempos, de um ser humano que olha para o mundo, consegue ver a presença da ordem no mundo, consegue ver que o mundo tem lógica, que o mundo não é fruto de um acaso, mas o mundo tem todos os sinais, todas as evidências que é fruto de uma mente inteligente. Aí eu começo a usar a lógica e aí eu consigo conhecer Deus por meio da, vou usar um termo meio técnico aqui, razão natural. Eu consigo conhecer Deus de um modo supernatural. Tem um desejo dentro de mim para buscar Deus, eu uso a inteligência que Deus me deu, começo a pensar, começo a olhar para o mundo, para a criação, para as coisas e descubro Deus, vamos dizer assim. Alcanço Deus com a minha inteligência. Mas no episódio passado a gente já viu que isso não é suficiente. Porque eu posso conhecer que existe Deus, mas ainda falta muita coisa para saber de Deus. Saber que Deus passou por aqui porque eu vi as pegadas de Deus é uma coisa. Eu sei que pelo menos existe, que passou alguém por aqui. E esses são os sinais, as pegadas, os vestígios, as pistas, as provas. Eu uso muitos sinônimos porque eu gosto deles em primeiro lugar, depois eu acho que vai servir para alguém, para conseguir pegar todos os sentidos daquilo que a gente está falando. Mas a questão aqui desse episódio número 14 é que, além da revelação natural, existe uma revelação sobrenatural. Então o Criador, Ele quer que nós o conheçamos. O mundo e as coisas é a primeira parte disso. Depois Ele começa a contar mais coisas sobre si mesmo. A revelação é interessante ver que no Catecismo vai deixar claro que ela é gradual. Deus vai se revelando gradualmente, devagarzinho, por etapas. Então a ideia de Deus é estabelecer uma relação de intimidade, de amizade com alguns homens. E essa relação vai crescer e vai se desenvolver até ele chegar a todos os homens. Esse é o plano de Deus lá desde o Gênesis. Desde quando ele criou Adão e Eva, Deus vinha lá no paraíso, no jardim, para passear, para poder ser amigo dos homens. E que nós pudéssemos ser amigos de Deus. Depois acabou dando tudo errado. Não é o objetivo desse episódio a gente contar a história do Gênesis. Vai ter tempo, a gente vai chegar lá ainda. Mas só para a gente fazer um panorama geral daquilo que Deus faz. A gente sabe, já escutaram, né? Falar que Deus escolheu um povo, né, para se revelar. Essa é uma imagem que aparece nas Sagradas Escrituras, né? Que o povo de Israel, o povo hebreu, é como se fosse um tipo de fermento na massa. Então o fermento é uma parcela pequenininha de vida, né? São micro-organismos que a gente coloca na massa e eles se multiplicam até contaminar a massa toda, né? Aí é quando cresce o nosso pão, o nosso bolo. Deus quer fazer a mesma coisa. Ele faz aliança com alguns homens, um pacto, né? Estabelece uma relação com alguns homens e essa relação vai crescer e vai se desenvolver. Então ele faz isso com Adão e com Eva, depois ele faz isso com Noé, né? Ele se manifesta a Noé, estabelece uma aliança com Noé, com a família de Noé, depois ele vai fazer a mesma coisa com Abraão, Deus se revela a Abraão, vai estabelecer uma aliança com Abraão, de Abraão, estou falando tudo por cima porque depois a gente vai voltar aqui, e de Abraão vai surgir um povo especial, o povo da aliança, né? Um povo que tem uma aliança com o Criador,
que reconhece o Criador, que adora o Criador, que presta culto ao Criador. Nesse povo aí a gente vai ter reis, nós vamos ter sacerdotes, nós vamos ter profetas, tudo faz parte desse povo. Esse povo é o fermento da massa lá do nosso exemplo, porque Deus vai usar esse povo para preparar o ponto culminante da sua revelação. Ou seja, a parte mais importante daquilo que Deus quer nos dizer, a essência daquilo que Ele quer nos dizer, Ele nos dirá por meio deste povo. Vou ser mais específico ainda, Ele nos dirá através do Messias. A palavra Messias vem do hebraico. Se a gente falar em grego, a gente vai falar Christos. E o que a gente conhece mais é Cristo. Então, Deus vai nos dizer através do seu Cristo, do seu Messias. A tradução é ungido, do seu ungido. Ou seja, nosso Senhor Jesus, o Cristo, ou Jesus Cristo. A essência do que eu estou falando aqui com vocês agora está ali na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e o 2. Ali na carta aos Hebreus dá para ficar, a gente consegue deixar mais clara essa ideia. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou antigamente aos nossos pais, pelos profetas, ou seja, por meio dos profetas, Deus falou aos nossos pais, aos nossos antepassados, aos nossos avós, aqueles que vieram antes de nós. Mas nestes dias, que são os últimos, Ele falou por meio do seu Filho. Vocês vão lembrar talvez do Evangelho de São João, A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a ideia é que em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus disse tudo o que Ele tinha para dizer. Não tem outra coisa para dizer que Ele não disse em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra do Pai. É muito legal São João da Cruz, que quando ele comenta a carta aos Hebreus, ele diz isso, Deus nos deu o seu Filho, que é a sua palavra. E quando Deus nos deu o seu Filho, Ele disse tudo. Acabou, não tem mais nada para dizer. Depois de Jesus não tem mais nada para dizer. Já está tudo dito. E é por isso que a igreja, ela não tem o direito de introduzir uma nova doutrina, introduzir um novo ensinamento. Só de deixar claro, de aprofundar aquilo que Jesus já ensinou, aquilo que Ele já revelou com a sua existência, com o mistério da sua vida na terra. É por isso que nós ensinamos na igreja, que na nova aliança, ou seja, depois que veio Jesus, que a gente falou, são várias alianças que Deus faz com o povo através dos tempos. Mas como disse o autor da carta aos Hebreus, nestes tempos que são os últimos, ou seja, essa é a nova e eterna aliança, definitiva. Essa manifestação de Jesus a gente chama de uma manifestação pública, uma revelação pública. Então, publicamente Deus, por meio de Jesus, das suas palavras, dos seus gestos, Ele completou a revelação. Então, não tem mais nada a ser revelado. A revelação já está completa. Então, nós não devemos, esse é um ensinamento da nossa fé que nós recebemos dos apóstolos, nós não devemos esperar nenhuma outra revelação pública. Ou seja, nenhuma outra revelação de caráter universal. Tudo que Deus tinha para dizer, Ele já disse. A gente costuma ensinar assim, com a morte do último apóstolo, porque Jesus veio instituir os apóstolos para que eles ensinassem. Então, quando morre o último apóstolo, vamos dizer, o conteúdo da revelação, ele terminou. A última revelação pública e definitiva terminou. É verdade que existem outras manifestações de Deus de caráter privado, não de caráter público. Então, realmente, Deus pode, por meio dos seus anjos, por meio dos seus santos, Ele pode visitar a alma de uma pessoa, Ele pode falar com uma pessoa. Tudo isso Deus pode fazer, obviamente. Mas todas essas revelações de caráter que a gente chama de privado, porque são particulares, elas jamais têm o intuito de aperfeiçoar ou de completar a revelação que nosso Senhor Jesus Cristo já nos deixou. Então, como a igreja entende essas revelações de caráter privado? Vou ser mais explícito aqui. Vamos pensar
na aparição de Nossa Senhora de Fátima, os 3 pastorzinhos, uma aparição lá de Nossa Senhora, né? Aquele tipo de revelação, ali tem uma mensagem, a mensagem de Fátima, a famosa. O que é aquilo? Deus está ensinando, está revelando alguma coisa nova? Ele está aperfeiçoando a revelação de Jesus Cristo? Ele está completando alguma coisa que faltou na revelação de Jesus Cristo? De jeito nenhum. Essa revelação privada, essa aparição de Nossa Senhora de Fátima para os 3 pastorzinhos lá em Portugal, é só uma pequena ajuda para que nós possamos, na nossa época atual, ou seja, no período que aconteceu aquela revelação e também para o futuro, viver de modo pleno aquilo que Jesus já revelou definitivamente. Então, para que a gente possa viver de modo ainda mais pleno, ou seja, jamais seria aceita, né, pela igreja ou promovida pela igreja, uma revelação que contradizesse alguma coisa daquilo que já foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo, que corrigisse, que contradizesse ou que tivesse a pretensão de introduzir alguma novidade. É sempre um novo olhar para aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já nos revelou. Então, eu estou falando de modo assim bastante amplo, depois a gente vai ter oportunidade sempre de aprofundar esses temas. Vocês vão descobrir logo no próximo episódio por que eu estou falando tudo isso da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a gente está fazendo um grande parênteses para falar da Santíssima Trindade. A gente desvenda esse mistério nos próximos episódios. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe você. Tchau!